E amanhã teremos um evento que pode impactar diretamente o preço do Bitcoin e das criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que ocorreram nos últimos dias e também que vão ocorrer nos próximos dias e são decisivos para o preço do Bitcoin. Vou atualizar a análise de sentimento, comentar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, galera, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo e também não deixem de seguir o canal no Telegram, porque lá as novidades chegam bem rápido. Então bora falar aqui da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin aí teve um dia de alta, né? E por incrível que pareça, tá? Enquanto que hoje as bolsas americanas tiveram um dia de queda, o Bitcoin teve um dia de alta. E galera, primeiro, tá? Gráfico do Bitcoin. Atualizar a situação aqui em relação a ontem, eu não vejo grandes mudanças apesar da subida, tá? Se a gente olhar o gráfico de 4 horas aqui, a gente ainda vê aquela cunha ascendente que o Bitcoin parece estar fazendo e parece já ter rompido para baixo, né? Um padrão de continuação do movimento de baixo iniciado lá em 14 de março. E o alvo para essa cunha ascendente que o Bitcoin aí rompeu para baixo nos últimos dias está ali na região de aproximadamente 59 mil dólares, tá? Tainan, vai, mas por que o Bitcoin está subindo hoje? Pessoal, sinceramente, tá? Eu acho que essa subida do Bitcoin hoje está muito ligada ao Bitcoin, a pontos de liquidação que existem ali no caso do Bitcoin, né? Onde os institucionais, as baleias podem jogar o mercado para tomar o dinheiro do pessoal, muito mais isso do que qualquer outra coisa. Tá? Também indicadores macroeconômicos estão impactando bastante o Bitcoin nos últimos dias. Ontem eu tinha falado aqui que o Bitcoin parecia estar formando uma bandeira de baixa, só que essa bandeira de baixa ainda não estava confirmada, né, porque ela não havia sido rompida, e acabou que o Bitcoin nem rompeu, né, e nem confirmou. O Bitcoin simplesmente subiu, tá? Subiu ali acompanhando o mercado americano na manhã. No início da manhã o mercado americano abriu em alta, depois na tarde ele virou, né, por causa de algumas notícias que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, mas amanhã a gente tem um evento extremamente importante que pode mudar tudo, que vai ser a divulgação do famoso payroll, relatório de empregos não agrícolas lá dos Estados Unidos, relativo ao mês de março. A gente vai ter também ganho médio por hora trabalhada e taxa de desemprego. E galera, para vocês entenderem, tá? Para o mercado, nos últimos dias, a gente caiu de novo naquela narrativa de que dados que mostram que a economia dos Estados Unidos está crescendo, que talvez até a inflação está alta, eles estão sendo ruins para o mercado. E dados que mostram que a economia dos Estados Unidos está enfraquecendo costumam ser bons para o mercado, tá? E amanhã a gente vai ter o relatório de empregos não agrícolas, o payroll, que vai mostrar ali quantas vagas foram criadas em março, né? A gente vai ter o ganho médio por hora trabalhada. E, meus amigos, para a gente ter uma reação boa do mercado amanhã, a gente precisa que esse número do payroll ele venha dentro do esperado ou abaixo, tá? Ou seja, que o número máximo de vagas criadas seja igual aqui os 212 mil esperados ou abaixo, tá? Menos que 212 mil. Se vier 230, é ruim. Se vier 300 mil, igual já aconteceu algumas vezes aí, né, de um número do payroll vir muito acima do que o mercado está esperando, é péssimo, né? Aí o mercado pode reagir mal e pode ter queda, tá? A gente vai ter também o ganho médio por hora trabalhada, que é extremamente importante, ele mostra como que está a inflação em termos de salário, né? E a expectativa é que cresça em março em 0,3%. A gente vai ver amanhã se esse número vai vir dentro da expectativa. Se crescer mais que 0,3%, é ruim, tá? Porque mostra que está tendo um crescimento da massa salarial lá nos Estados Unidos e se ocorre um crescimento da massa salarial, tende a haver mais inflação, tá? A taxa de desemprego dos Estados Unidos também vai ser divulgada amanhã, extremamente importante para o mercado. Para ser bom para o mercado, a gente precisa que ela venha aí igual a 3,9 ou acima, né? Se ela vem, por exemplo, caindo para 3,8, 3,7, é ruim para o mercado, porque o desemprego diminuindo mostra que está com menos mão de obra disponível. Se você tem menos de algo disponível em algum mercado, a tendência é que o preço suba, tá? Então você acaba tendo uma inflação. Então, essa é a situação, tá? Mas, galera, hoje, assim, eu não sei, tá? Eu acho que hoje o mercado reagiu a outras coisas que eu já vou comentar, tá? Mas só para vocês saberem, eu acho que
o mais importante agora é o que a gente vai ter na próxima semana, tá? Eu acho que o que está deixando o mercado ainda mais ansioso do que o dado de amanhã é o de quarta-feira que vem, dia 10 de abril, a gente vai ter divulgação do famoso CPI, Índice de Preço ao Consumidor, que é um dado de inflação aí muito importante. E detalhe, os últimos CPIs, principalmente o núcleo do CPI, tem vindo acima da expectativa, tá? Então o mercado está ansioso para ver se aquilo que a gente teve ali nos primeiros meses de 2024 foi só algo sazonal mesmo, como o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falou na última reunião, ou se é algo que está consistente, tá? Então o mercado vai ter que olhar isso com bastante calma, ver o que está acontecendo com esses dados. Na quarta-feira também a gente vai ter atas do FONC ali na parte da tarde, mas o mais importante é esses dados de inflação, galera. Eu acho que até lá o mercado vai ficar ansioso, vai ficar aí, vamos dizer assim, tentando especular, tentando adivinhar o que vai acontecer em cima desses dados. E galera, o que eu estou achando um pouco ruim nos últimos dias é em relação à situação aí da tese de reflação, tá? Na segunda-feira a gente amanheceu o dia ali, iniciou a semana com a notícia de que o PMI de Caixin da China veio ali surpreendendo, tá? E que a China está crescendo de novo, a economia chinesa está voltando a se acelerar. A gente também tem notícias de que a economia europeia está se recuperando mais rápido do que o mercado estava projetando algum tempo atrás, né? Alguns bancos centrais já começaram e estão falando em cortar juros, os que não começaram. Então, assim, a gente está numa situação onde está surgindo uma tese de que a inflação pode voltar. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui é o índice de commodities da Reuters, tá? E vejam, meus amigos, como que ele está subindo, tá? Ele está no nível mais alto desde setembro de 2023. Aliás, ele está no nível aí próximo ao nível lá de agosto de 2022, tá? Isso aqui subindo mostra o seguinte: a inflação pode estar voltando, tá? Se a gente está tendo as commodities subindo, quer dizer que a inflação pode voltar. E hoje, galera, a gente teve até um evento que, na minha visão, é o que derrubou o mercado americano na parte da tarde, ligado a petróleo, tá? Hoje o petróleo, pela primeira vez, meus amigos, acima de $90 desde novembro de 2023 que o petróleo não bate. Na verdade, outubro de 2023 é a última vez em que o petróleo bateu acima de $90. Então, assim, a gente tem uma situação complicada, porque se o barril do petróleo está subindo, isso tende a gerar inflação, tá? Se você tem aumento do preço de combustível, tende a aumentar o preço de tudo, porque tudo depende de combustível fóssil, no caso o petróleo, para ser transportado, tá? Então, para ser fabricado muitas vezes também. Então, assim, petróleo subindo não é um bom sinal, tá? Reforça essa tese aí de que a inflação pode voltar. Tá, não, mas o que tem a ver inflação com Bitcoin? É o seguinte, pessoal, se a inflação começa a subir, o Banco Central dos Estados Unidos pode não cortar os juros em junho ou julho, como o mercado estava esperando, tá? E lembrando, nós estamos agora no início de abril até junho, que é quando o Fed vai decidir se vai cortar ou não os juros dos Estados Unidos, se vai iniciar o ciclo de corte de juros, que é o que o mercado quer para o Bitcoin subir. Tem muito dado macroeconômico para aparecer, tem muita coisa para acontecer, tá? Então eu acho que até lá vai ser uma grande agonia. E esse sinal que a gente está vendo aqui do petróleo subindo não é nada bom, tá? Ele já vinha subindo aí nas últimas semanas e hoje ele deu um salto. Eu acredito que isso esteja acontecendo por causa dessas notícias ligadas aí a Israel e Irã. Não sei se vocês estão acompanhando aí o que aconteceu, tá? Parece que ontem o Israel fez um ataque lá com caças contra um anexo de uma, se eu não me engano, algum escritório lá da diplomacia do Irã na Síria, e isso acabou levando a óbito alguns iranianos que estavam lá, tá? E o Irã tá falando que vai se vingar, né, que não vai deixar isso barato. E, galera, hoje de tarde, naquela hora que o mercado caiu, saiu uma notícia aí, se eu não me engano, a CIA ou os Estados Unidos falou na ONU que existia riscos aí de retaliação por parte do Irã se acontecer aí nos próximos dias ou horas, tá? Que tá próximo que o Irã vai retaliar, de acordo com informações de inteligência dos Estados Unidos. Então, assim, esse tipo de informação assusta os mercados, né? Porque a gente está falando aqui, uma coisa, galera, é o Israel brigando com o Hamas, brigando com os Houthis, que são grupos aí indiretamente ligados ao Irã, tá? Outra coisa é Israel atacando diretamente uma embaixada do Irã e o Irã revidando atacando Israel, tá? Então o mercado ele se assustou com isso, o petróleo subiu porque o Irã é um grande produtor de petróleo e está em uma região
onde se produz muito petróleo, né? Se o Irã se estressa lá com os Estados Unidos e com Israel, pode ser que ele feche as rotas ali de navegação por onde passa muito petróleo, pode ter esse tipo de coisa, né? E aí você tem menos petróleo no mercado, o preço tende a subir, tá? Então, esse tipo de coisa fez o preço do petróleo subir ali, disparar na parte da tarde, já estava alto, né? E derrubou os mercados, porque o mercado, em geral, ele não gosta disso, né? Se você tem um risco de ter uma guerra, você acaba tendo aí os investidores vendendo ações, ativos de risco para se proteger, tá? Eu, particularmente, não acho que isso vai dar uma guerra, até porque, assim, o Irã, geralmente, quando ele revida esses ataques, ele faz ataques simbólicos, tá? E não sei se você se lembra que, há um tempo atrás, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou lá que fizessem um ataque contra o general Soleimani, isso, se eu não me engano, foi em 2020, tá? Lá do Irã, esse general, né? E eles foram lá e fizeram, o Irã falou que ia se vingar e tal, mas o Irã acabou fazendo um ataque com mísseis em uma base estadunidense, se eu não me engano, no Iraque ou em algum outro lugar que eu não lembro, mas esse ataque ele não matou ninguém, tá? Ele foi só um susto ali que aconteceu e assim, o que eu vejo no meio dessa confusão é que eu acho que o Irã ele vai fazer algo simbólico, tá? Mas de qualquer forma, o mercado se assusta quando tem esse tipo de coisa, né? O mercado fica com medo e os investidores vão para a defensiva, vendem ativos de risco e provocam queda, tá? Como eu disse, o que está me impressionando aqui é que o Bitcoin ele não caiu hoje, como o SP500. O SP500 na parte da tarde fez uma queda forte, galera. Se a gente olhar aqui, foi a maior queda em termos percentual do SP500 aí nos últimos dias, talvez semanas. Tá? A gente vê aqui que é uma queda relativamente grande, é um candle. O candle de hoje do SP500 no diário, ele fechou bem maior do que os outros candles, e fechou próximo da mínima, tá? O que também não costuma ser um bom sinal. Então, assim, a gente está indo aí amanhã para o payroll com essa informação nova aqui. Tá? Risco ali de um conflito lá no Oriente Médio, o mercado ansioso. Então, assim, meus queridos, se amanhã a gente tiver um dado lá do payroll acima da expectativa, mostrando que ele veio bombando, igual aconteceu em janeiro, né? Com muitos empregos sendo criados, pode ser que o SP500 caia e isso pode acabar puxando o Bitcoin, porque o mercado vai entender que o Fed pode ser forçado a manter os juros aí altos por mais tempo, tá? E não cortar tão rápido quanto o mercado espera. Então, é complicado, porque o mercado ele fica precificando as coisas antecipadamente. E eu acho que esse movimento que ocorreu hoje no Bitcoin, ele veio disso daqui, galera, liquidação, tá? Eu acho que o Bitcoin ele não acompanhou o SP500 na queda porque ele estava ali liquidando a galera, ele estava ocupado, vamos dizer assim, liquidando o pessoal que estava apostando na queda, tá? A gente via aqui, ontem eu até comentei, né, que no mapa de calor tinha muita liquidez ali nos 68 mil, 67 mil, e o Bitcoin foi lá e pegou toda aquela liquidez que estava ali, tá? Só que depois que ele se assentou nessa região aqui dos 67 mil, 66 mil dólares, mais pessoas começaram a apostar na queda alavancadas e isso fez com que acumulasse mais liquidez na região dos 72 mil dólares. A gente tem dois pontos de liquidez importantes, tá? Ali na região dos 63 mil dólares e na região dos 72 mil dólares. Onde ele vai primeiro? É difícil saber, tá? Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer amanhã em relação ali essa situação do payroll, né? O mercado, dependendo do que acontecer e dependendo para onde o mercado americano for, o Bitcoin pode ir. E esses pontos aqui de 72 mil ou 63 mil dólares são os pontos fortemente candidatos a que o Bitcoin pode ir, caso ocorra uma movimentação, tá? Então, Tainan, vai para cima ou vai para baixo? Infelizmente, galera, temos que esperar os dados macroeconômicos amanhã e ver, tá? Não dá para tentar adivinhar, prever o futuro de como esses dados vão vir, mas eu penso o seguinte, payroll vindo aí abaixo da expectativa ou dentro da expectativa, o Bitcoin pode ir lá para 72 mil dólares. Ele vindo acima da expectativa, o Bitcoin poderia ir para os 63 mil dólares, tá? Essa é a minha visão. E eu não consigo tirar mais nada desses mapas de calor aqui, galera. Só que tem mais liquidez acima agora, de acordo com esse mapa de calor. Mas quando a gente vai aqui para o TRDR, eu vejo a mesma coisa de sempre, né? A gente vê aqui que está com o liquidation, o long short ratio caiu bastante hoje. Teve até em alguns momentos ali que ele caiu com o Open Interest subindo, mas logo em seguida o mercado liquidou todo mundo e a gente está com o Open Interest ainda mais baixo do que estava ontem, tá? Então, Open Interest baixo geralmente me dá um sinal, né, de que o mercado tende
a lateralizar, tá? De que ele tende a fazer esses movimentos que a gente está tendo nos últimos dias. São movimentos indecisos, tá? Desde 14 de março que o Bitcoin ele não faz novas máximas e nem novas mínimas, tá? Ele não está indo abaixo ali dos 59, 60 mil dólares e também não está indo acima ali dos 73 mil dólares, tá? Então, fica uma situação de impasse bem chato para tentar operar nesses momentos, porque a situação é confusa, né? A gente vê ali o Liquidation Rich Map mostrando bastante liquidez dos 72 mil dólares, indicando que pode subir, mas o gráfico está fazendo aqui uma baita de uma cunha ascendente, indicando que pode cair. Então, assim, é o tipo de contexto que, na minha visão, é horrível de operar. A análise gráfica costuma errar muito quando o mercado está andando de lado, como está aí desde 14 de março, tá? Tem esse detalhe, a análise gráfica funciona melhor em tendência. E, galera, a gente não pode olhar só o Bitcoin, tá? Temos que atualizar a situação aqui das outras criptomoedas que acabam dependendo muito do Bitcoin, né? Dificilmente você vai ver a Ethereum andando sozinha para algum lado. Mas aqui, quando a gente olha o gráfico da Ethereum, complicado, galera. O gráfico aqui parece estar fazendo uma bandeira de baixa, tá? E o Bitcoin, ele invalidou ali aquela bandeira de baixo que ele estava fazendo no gráfico de uma hora, né? Mas a Ethereum ainda parece estar fazendo uma bandeira de baixa, tá? Quando a gente olha o gráfico dela aqui, não tá bonito. Confirmou a bandeira de baixo? Não confirmou, tá? Não rompeu. Para confirmar, a Ethereum tem que romper os 3.200 dólares para baixo. Ainda não fez isso, tá? Mas tá aí uma possível bandeira de baixa. Solana, pessoal, tem que atualizar aqui também a situação da Solana para ver o que está acontecendo hoje. Tá, Solana, a mesma coisa, bandeira de baixa ali, com alvo lá na região dos 170 dólares, tá? Então pode cair um pouco mais. ADA Cardano, galera, ADA Cardano aqui, como eu havia comentado no vídeo de ontem, ela rompeu para baixo uma bandeira de baixa, subiu um pouquinho hoje ali, né, com essa subida do Bitcoin, mas o alvo para ela está lá nos 45 centavos de dólar, tá? Então, pelo gráfico, está indicando que pode cair mais aí a ADA Cardano. BNB, pessoal, temos que falar aí da BNB também, ver o que está acontecendo aqui no gráfico dela. Tá? E no gráfico da BNB, a gente tinha ali aquele fundo duplo, ela já buscou o alvo e agora está meio que sem padrão gráfico novo aí. Tá? A BNB está com um gráfico bem, vamos dizer assim, indefinido aqui. Tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, a Matic, pessoal, que é a moeda querida aí de muitas pessoas. E no gráfico da Matic aqui a gente tem aquele gigante ombro, cabeça, ombro ali, mas ela não vai também, tá? Não sai do lugar. Eu acho que ela só vai buscar o alvo desse ombro, cabeça, ombro aí se o Bitcoin iniciar um movimento de queda amanhã, se esses dados macroeconômicos desagradarem, tá? O alvo para esse ombro, cabeça, ombro que a Matic fez no gráfico de uma hora está em 65 centavos de dólar. Então, se ela der sequência aqui na queda, ela pode facilmente alcançar os 65 centavos de dólar, tá? NEAR, pessoal. NEAR também é uma criptomoeda aí que muitos investidores... Opa, fui no gráfico errado aqui. Gostam dela, me pedem todo dia para falar dela, né? E no gráfico da NEAR, aqui, vamos ver esse gráfico carregando. Conforme eu falei ontem, tá? Ela parecia estar fazendo uma bandeira de alta, mas rompeu para baixo e depois foi para cima, né? Coisa horrível aqui esse gráfico, tá? Gráfico péssimo para você operar. O importante é o seguinte, a NEAR não conseguiu romper aquela linha de tendência de baixa em que ela vem desde o dia 26 de março, tá? Então fica meio complicado aí para NEAR você fazer projeções aí, criar muita expectativa, né? Se a gente redesenhar isso aqui, a gente até consegue ver aquela bandeira de alta ainda, tá? Fazendo algumas modificações aqui, dá para dizer que tinha uma bandeira de alta aqui, né? Se a gente fizer a projeção para ver até onde estava o alvo dessa bandeira de alta, tiver alvo lá nos 7 dólares e 36 centavos, tá? Então, em tese, não teria batido o alvo, mas como eu disse, a NEAR tem uma resistência aqui na frente agora, que é essa linha de tendência de baixa aí que vem segurando ela nos últimos dias no gráfico de uma hora. Beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Vou mantendo vocês atualizados. Desejo aí um excelente final de quinta-feira e uma excelente sexta-feira. E bons negócios. Até mais. Tchau.